Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, dia 12 de agosto de 2026. O Botafogo faz hoje 122 anos de história, o futebol do Botafogo desde 1904, o Botafogo Futebol Clube. O Botafogo começou a jogar futebol no dia 12 de agosto de 1904. Parabéns para o Botafogo, nosso amor eterno, nossa paixão eterna, torcida do Botafogo muito apaixonada, o Clube da Estrela Solitária, o glorioso, de tantos títulos, tantos ídolos, de uma história ímpar no futebol brasileiro. Então, os nossos parabéns para essa instituição gigantesca, colossal, enorme, todos os adjetivos possíveis para o Botafogo de futebol e regatas. Bom, vamos falar então sobre alguns assuntos no dia de hoje, né? Eu confesso que eu não queria falar de assunto jurídico hoje, não. Queria falar de campo e bola, queria falar sobre Botafogo e Ciência esse ano que vai jogar amanhã, né, pela Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana é um torneio que eu tô na expectativa. Acho que o Botafogo tem boas chances de chegar à final em Barranquilla. Inclusive, deixar aqui os meus sentimentos por tudo que está acontecendo na Colômbia, né? O terremoto com várias vítimas fatais, várias pessoas feridas, né, na Colômbia. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o que aconteceu lá, um terremoto muito forte que atingiu o país, né, a Colômbia, e enfim, deixo aqui meus sentimentos e meus pêsames a todos na Colômbia. A final da Copa Sul-Americana será na Colômbia, será em Barranquilla, né, lá em novembro. E eu espero estar na Colômbia em novembro, né, espero conseguir ver o Botafogo na Colômbia nesta final. Eu acho que a Sul-Americana, vou repetir, é uma chance enorme do Botafogo de ganhar um título esse ano. É a chance do Botafogo que não ganha a Sul-Americana desde 1993, a antiga Copa Conmebol, que o Botafogo venceu o Peñarol. Nesse formato, com esse novo nome, Sul-Americana, o Botafogo ainda não tem essa competição, que é equivalente à Copa Conmebol de 1993, né? Mas a gente precisa falar sobre juridiquês aqui, como eu disse, né? Sobre parte societária do Botafogo. Mais uma notícia hoje envolvendo esse assunto. O torcedor está se acostumando já, que volta e meia a gente vai ter que vir falar um pouco sobre isso aqui. Acontece que o John Textor conseguiu, né, uma decisão favorável na justiça britânica, lá na Inglaterra. Enfim, nessa quarta-feira de manhã ele conseguiu uma liminar impedindo temporariamente que a Cork Gully, que administra judicialmente a Eagle Bidco, venda as ações relacionadas à SAF do Botafogo. Essa é a notícia do dia. E o Textor foi correndo lá enviar essa liminar, né, essa decisão favorável a ele para os grandes sites. E aí saiu em todos os locais, né? Saiu no GE, saiu no Globo, saiu em todos os sites essa notícia, né? No Lance também, enfim. Falando sobre essa situação do Textor, dele ter vencido essa liminar. Bateu ali um certo desespero no torcedor do Botafogo assim que saiu a notícia, só que depois a gente foi observando os desdobramentos dessa notícia e o Botafogo hoje, a SAF do Botafogo hoje, João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Associativo, todo mundo que está envolvido ali nesse processo que está passando o Botafogo para a GDA Luma, o que vem de notícias de dentro da SAF do Botafogo hoje é que essa decisão não afeta o Botafogo, por algumas razões, né? A visão do Botafogo é a segunda parte da história. A primeira parte da história é o Textor comemorando, né, essa decisão favorável a ele, essa liminar, que até setembro estaria proibida a Cork Gully de repassar as ações da Eagle para uma outra empresa. E aí a visão do Botafogo é a seguinte: essa é uma briga do Textor com a Cork Gully e com a Eagle. O Botafogo está seguindo o caminho dele. Por que o Botafogo está falando isso? Porque o Botafogo ativou o bônus de subscrição. Medeiros, o que é isso? Não sei o que é isso. Então, o Botafogo tomou o clube da Eagle, ativando o acordo de acionista, quebra de acordo de acionistas, né, ativando o bônus de subscrição por conta de uma fraude que o Botafogo diz que o Textor cometeu.
que o Textor deveria ter feito um aporte no Botafogo, esse aporte foi feito, no dia seguinte esse aporte foi tirado do Botafogo e foi enviado para a França. Então o Botafogo acionou o bônus de subscrição por conta disso e hoje o Botafogo Associativo tem 51% das ações da SAF e o controle, a gestão da SAF. Os outros 49% é da Eagle, né? E esses 49% que são da Eagle que estão aí sendo disputados, né? Estão nessa briga jurídica. Então o Botafogo diz que tem 51% e que está seguindo normalmente o seu fluxo de venda desses 51% para a GDA Luma. Os outros 49%, que é da Eagle, né, que está sob administração judicial da Cork Gully, vai ficar essa briga eterna, né? Essa briga muito longa. Tenho certeza disso. Essa briga vai durar anos. Esses 49% vai durar anos e anos. Né? Pode ter certeza disso. Né? Esses 49%. E o que o Botafogo está querendo fazer é passar 41% para a GDA Luma, para o Gabriel de Alba, e 10% fica com o associativo. E o Botafogo passa os 41% para o Gabriel de Alba e também passa a gestão, passa também o controle da SAF do Botafogo para o Gabriel de Alba, que ficaria nesse primeiro momento com 41%. Né? E os outros 49% da Eagle viria posteriormente, ou seja, posteriormente os outros 49% da Eagle iria para o Gabriel de Alba e ele ficaria com 90% e o Botafogo com 10%. Mas tem muito pano para manga ainda nesse tipo de situação, né? Muita coisa ainda vai acontecer. O que o torcedor do Botafogo está querendo saber é quando que oficialmente o Gabriel de Alba vai ser oficializado, né, como novo dono do Botafogo? Pois bem, a expectativa é que isso aconteça na semana que vem. Gabriel de Alba chegará ao Rio de Janeiro no dia 17 de agosto, daqui a 5 dias, vai fazer uma série de ações aqui no Rio de Janeiro, vai visitar o CT Lonier, vai visitar o estádio Newton Santos, vai ter uma reunião com a diretoria, né, com o Léo Coelho, com o João Paulo Magalhães, com o Eduardo Iglesias, com todos os diretores, vai ter uma reunião com o elenco, com os jogadores, com a comissão técnica, né, o Gabriel de Alba. Ele vai conhecer pela primeira vez de forma presencial as instalações do Botafogo, como eu já disse aqui, ele vai no Lonier, vai conhecer toda a estrutura do Lonier, vai conhecer também o estádio Newton Santos pela primeira vez e ele vai acompanhar Botafogo e Cienciano pela segunda partida, né, o jogo de volta. Lembrando que o jogo de ida é nesta quinta-feira, é amanhã lá no Peru, lá em Cusco, e na semana que vem o jogo é no estádio Newton Santos. Então, o Gabriel de Alba, a expectativa é que ele dê uma entrevista coletiva para os jornalistas, fale com os torcedores na próxima semana. Tá? Então a gente vai poder ouvir o Gabriel de Alba pela primeira vez. Eu acho que o torcedor do Botafogo está querendo muito isso, né? Está ansioso por isso, para entender qual é o projeto que ele pensa para o Botafogo, para entender um pouquinho o que o Gabriel de Alba entende sobre futebol, quais são as ideias, o que ele tem para falar. Acho que está todo mundo esperando esse momento, né? Gabriel de Alba é um cara muito reservado, é difícil até de você achar fotos dele na rede social. Ele tem um jeito, um perfil que parece ser muito diferente do Textor. Textor aparecia muito, falava muito, dava várias entrevistas, o Gabriel de Alba não é assim. Então a gente vai ter oportunidade de perguntar a ele diversas coisas. Né? Nesse jogo contra o Cienciano, né, na Copa Sul-Americana, essa é a expectativa, é que a gente tenha uma coletiva com o Gabriel de Alba. E a coletiva deve ser dinâmica, porque apesar dele ser mexicano, ele sabe falar português. Né? Então, ele sabendo falar português, a entrevista vai ser muito mais dinâmica do que era na época do Textor, que tinha que levar tradutor, o Textor não entendia português, não sabia falar português, não entendia o que a gente falava, então demorava um pouco mais as entrevistas do Textor. Então, a entrevista do Gabriel de Alba acredito que deve ser mais dinâmica e a gente vai poder fazer uma quantidade maior de perguntas para o novo sócio do Botafogo. Enquanto isso, sempre que tiver atualizações aqui sobre essa situação jurídica, a gente vai tentar atualizar vocês. Eu sei que o torcedor, muitas das vezes, não gosta desse assunto, mas é preciso falar. O Botafogo vive hoje um momento muito importante de disputa, né, das ações, né, de disputa aí quem fica com 90%, quem fica com 10%, um tem 51%, o outro tem 49%, a gente precisa falar sobre isso aqui e a gente tenta atualizar vocês o máximo possível. Próximo vídeo, vamos falar de Cienciano e Botafogo, pré-jogo, análise, como é que vem o Cienciano, como é que vai o Botafogo, principais
destaques do time do Peru, principais falhas, né? Pontos fracos e pontos fortes. Próximo vídeo a gente fala de campo e bola, pelo amor de Deus, campo e bola. Gosto disso. Deixa esse assunto aí pra gente falar só às vezes mesmo, porque campo e bola é o principal aqui no canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima, gente. Tchau, tchau.